Começou mais um Entendo Nada, é o número 68. E o tema de hoje é minimalismo, olha só. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele que tem tudo mínimo, menos o salário, Flávio Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque você ouve o Entendo Nada Podcast, isso é vídeo streaming. Você ouve onde, como e quando quiser. Olha, eu vi essa descrição aí, eu dei uma coçada aqui na minha cabeça, assim, viu? Achei meio assim, embora eu não vá desmentir essa descrição que você falou aí. Bom, aliás, vou desmentir sim, porque o salário também é mínimo. Bem pequeno também, é muito menos do que eu imaginei que fosse ganhar um dia. Mas quem não tá nessa vibe e quem não tá com as finanças nesse mesmo patamar? Bom, a gente vai falar hoje do minimalismo. Esse é um tema que tem total ligação com o que a gente tem visto nos dias atuais. Quando a gente abre o jornal, tá lá, aquecimento global, chuva, terremoto, nevasca, calor fora de época, como a gente está vendo no Canadá e nos Estados Unidos. E isso tem muito a ver com o padrão de consumo que a sociedade, principalmente ocidental, adquiriu nos últimos meses, anos e séculos, mais especificamente do século XX para cá. O minimalismo é uma das formas de combater isso. Uma sociedade menos consumista, polui menos o ambiente, impacta menos a atmosfera da Terra e, por consequência, os índices de poluição caem e também o buraco da camada de ozônio se estabiliza ou pelo menos tende a diminuir ao longo do tempo. Então, no mundo que nós vivemos hoje, a temática minimalista ela é essencial para a nossa sobrevivência. Não é só uma ideologia, é uma questão de nos mantermos vivos nesse planeta cada vez mais poluído e cada vez mais aniquilado pelo consumismo. Certo, Luiz? Certo. É interessante porque falamos sobre planeta, falamos sobre um pouco meio ambiente também, mas falamos também das pessoas, né? Falamos das crises de ansiedade, da depressão, né? E tudo o que o consumismo às vezes acaba nos levando, né? Então, uma entrevista muito legal. A Diane fala muito bem, ela fala bem, ela é divertida. Ela deu risada aqui com a gente, curtiu até umas piadas que nós fizemos aqui com o minimalismo, muito sem graça, aliás, as piadas, mas enfim, ela deu risada, isso é o que importa. E foi muito bom, gostei mesmo, realmente. Ela falou sobre ela, como que ela foi se tornando minimalista, né? E muito legal, realmente tá uma entrevista muito boa e, assim, recomendo mesmo que todo mundo escute aí, preste bastante atenção, porque, como o Flávio falou aqui no começo, eu acho que é questão de sobrevivência, não é mais nem questão da gente querer ou não. Eu creio que daqui pra frente vai ser questão de sobrevivência, a gente ter que aprender a viver com menos. Olha, depois de tudo que a gente falou aqui na introdução, só nos resta ouvir a Diane falar, porque ela vai falar muito melhor que a gente sobre o tema, de maneira bem humorada, bem legal, e principalmente bem didática para você que quer curtir, quer aprender e quer saber mais sobre minimalismo. Diane, por favor, segue em frente. Bom, eu, na minha eterna redundância, vou dizer que os nossos ouvintes já ouviram a nossa introdução. Então já vamos começar aqui a nossa entrevista. E vamos começar com aquela clássica pergunta do Entendo Nada, né? Que dizem os entrevistados que é a pior que tem. Vamos ver se a Diane vai responder isso pra gente também. Que é, quem é você e o que você faz, Diane? Ai, meu Deus. Quem sou eu? Bom, eu sou a Diane, tenho 34 anos, sou fisioterapeuta, tenho um estúdio de pilates aqui em Porto Alegre, que é onde eu moro. Eu sou paraense, com muito orgulho, sinto muita saudade da minha terra, mas eu também adoro morar em Porto Alegre, eu gosto muito daqui, gosto do clima, e é isso.
Eu sou a Diane, né? Algumas pessoas dizem, ai, você é a minimalista. Não, eu sou a Diane. Sou uma pessoa como outra qualquer. Não sou a minimalista. É isso, basicamente. Boa, boa, boa. É legal que você fala a minimalista, porque, assim, a gente abriu questão nessa semana, a gente sempre abre para os ouvintes mandarem questões. E, assim, a pergunta recorrente que eu recebi é: mas o que é minimalismo? O que é minimalismo? A gente não faz ideia do que é isso, a gente não sabe o que é isso. Falei, bom, então essa pergunta vai ter que ser logo de cara, porque, assim, o que é exatamente o minimalismo? Sim. O minimalismo está bem em alta, né, nos últimos tempos, e é comum que as pessoas tenham essa dúvida sobre o que é, né? Porque o minimalismo, para mim, para Diane, é um estilo de vida, né? A minha vida é pautada nisso, porque eu levo o minimalismo para todos os aspectos da minha vida. Mas, no geral, cada pessoa tem uma descrição, uma denominação do que é o minimalismo, né? Não tem, assim, um livro que você vai pegar e vai dizer, olha, o minimalismo é isso, isso. Não tem, né? Cada pessoa tem a sua própria ideia, né, do que é o minimalismo. Mas, no geral, é um estilo de vida, né? Se você usar ele como estilo de vida, que te ajuda a viver de forma mais significativa, focada no que é realmente importante para você, focada em você remover os excessos, remover tudo aquilo que te distrai do que é importante de fato para você, o que é importante de fato para a sua vida. E isso não tem a ver apenas com coisas, tá? Não tem a ver apenas com eu ter uma casa vazia, não. O estilo de vida minimalista vai muito além disso, né? Como eu falei, ele abrange todas as áreas da sua vida. Relacionamentos, a relação que você tem com a sua casa, de você com você mesmo, com o seu trabalho, com o mundo, né? Com o planeta, que a gente vai falar também um pouquinho sobre isso depois. Mas basicamente é isso. E ele tem algumas vertentes, né? Tem a moda minimalista, tem a estética minimalista, tem o design minimalista. São vertentes dessa filosofia de vida. Mas, por exemplo, a moda minimalista é diferente da filosofia de vida minimalista, do estilo de vida minimalista, sabe, Luiz? Que as pessoas confundem muito, dizem, eu sigo a moda minimalista, então eu sou minimalista. Não é bem assim, né? Você pode seguir a moda minimalista, vestir, porque existe, né, a moda minimalista, que tem todo um padrão ali de vestimenta, mas você não precisa necessariamente ser um minimalista, seguir aquilo, seguir o minimalismo em todos os aspectos da sua vida, sabe? Isso é legal de a gente deixar bem claro aqui, porque você pode ter uma casa assim decorada no estilo minimalista, mas não quer dizer que você é um minimalista, sabe? É diferente. Então, a filosofia de vida é uma coisa e as vertentes são outras, né? São vertentes. Eu ia falar isso mesmo, né? O design minimalista e a arquitetura minimalista não tem nada a ver com minimalismo também, né? Inclusive, tem um exemplo que eu adoro dar, que é o daquela Kim Kardashian. Sim. Aquela socialite super famosa aí. Então, a casa dela é decorada no estilo minimalista. Vocês vão ali no YouTube e colocam Casa da Kim Kardashian. Você vai ver, a casa dela é vazia. É assim, é cinza com branco, quase não tem móvel, não tem quase objeto algum. É decorada no estilo minimalista. Mas eu posso dizer que ela é minimalista? Não. Jamais! Não, né? não. De forma alguma eu posso chamar ela de minimalista. Mas a decoração da casa dela é minimalista, você entende? Eu gosto de fazer dar esse exemplo para as pessoas entenderem bem que é uma coisa, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Diane, a gente tem visto assim na sociedade de uma forma geral, não só aqui no Brasil, em vários países do mundo, várias pesquisas indicando que os jovens hoje, por exemplo, não compram mais tanto carro como antigamente, ou moram em lugares pequenos, famigerados estúdios,
que para mim, muitos estúdios, na verdade, são cortiços softs. É o nome mais bonitinho para um quarto de pensão ou de cortiço. Claro que nem todos são assim, mas boa parte é. Agora, eu quero saber o seguinte. Você, que está no meio minimalista, que conhece a causa, que conhece a estrutura, os alicerces, quero que você conte para a gente o seguinte. A sociedade está numa tendência minimalista ou essa questão de ter apartamentos pequenos para vender, ou ter menos carros, ou as pessoas comprarem menos carros, é mais uma questão econômica? Qual que é a sua opinião a respeito? Olha, tem um nome também gourmet para o estúdio que é flat. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. Flat é um kitnet, né? Eu acho engraçado que quando eu coloco o nome gourmet, o imóvel aumenta uns 20, 30 mil reais. Uma coisa impressionante. Exato. É igual comida. É igual comida. Tu pega uma batata frita, tu corta uma batata inteira, tu corta ela de qualquer jeito, com casca e tudo, coloca no forno. Aí tu serve pro teu cliente como batata rústica. Nossa, é maravilhoso. Batata rústica. Não é? Uma coisa muito selvagem. Exatamente, é bem assim. Tudo para vender, né? Mas tu falando da tua pergunta, tu sabe que eu estava até lendo uma matéria algum dia desse sobre isso, sobre como as gerações, elas mudam o padrão de consumo, né? Não só o comportamento, mas o comportamento de consumo também, né? De como vem mudando de geração a geração, de que estava lendo que os baby boomers, que estão agora, acho que com, sei lá, 50, por aí, 70 anos, era uma geração, assim, extremamente consumista, materialista, que tinham outros valores, que é diferente dessa geração atual, que é igual você falou, preza mais pelo menos, né? Em usar um transporte público, prefere do que usar um carro, morar no interior, né? Do que numa cidade grande. A gente não vive uma situação econômica muito favorável, né? Há algum tempo já, né? Principalmente aqui no Brasil. E talvez tenha alguma relação econômica, mas eu acho que é mais uma relação, como é que eu posso dizer? Eu acho que comportamental mesmo, sabe? Não sei se vocês vão me entender, mas eu acho que é uma característica dessa geração mesmo, sabe? De consumir de forma mais consciente, sabe? Então, será que eu preciso mesmo ter um carro? Ou se eu tenho sei lá, um carro de aplicativo que me atende, se eu posso pegar um ônibus, um trem, um metrô, será que eu preciso mesmo de um carro? Será que é realmente importante? Apesar de que não são muitas as pessoas que têm esse pensamento hoje em dia, né? A grande maioria ainda tem aquele pensamento de o ter se sobrepõe ao ser, né? Eu preciso ter coisas, marcas, produtos para eu ser visto de alguma forma, ser visto por um determinado grupo. Mas tem essa tendência realmente, e é real isso, né? Essa tendência dessa nova geração de valorizar outras coisas, né? Não apenas o ter. E eu acho que, não, na minha opinião, né, não é tanto uma questão econômica, sabe? Eu acho que é mais de característica da geração mesmo, sabe? De relação com o consumo. E basicamente acho que é isso, sabe? Eu estava lendo umas pesquisas semana passada sobre geração Z. Até por conta do debate que surgiu sobre os cringes, sobre o termo cringe, esse debate geracional que teve em rede social. E todas as pesquisas que falam de geração Z, entre outras coisas, falam que é uma geração mais preocupada com causas coletivas. Então tem sim a questão econômica, que está todo mundo duro. Não que as outras gerações também não estejam duros, como a gente, né? Mas eles têm um pensamento mais coletivo. Acho que tem a ver sim. Mas nada como ouvir uma pessoa minimalista que conhece do assunto para opinar sobre isso. Eu acho interessante que eu já li também que seria inviável o mundo hoje consumisse igual o americano médio consome. Ou que o boomer consumia, né? É inviável. Isso é inviável. O mundo não aguentaria isso. Então,
eu acho que é até uma necessidade, né? Eu acho que não é uma questão só de gerar, mas como uma necessidade. Isso eu acho que também influi, né? Essa questão. As coisas estão muito mais caras do que na época dos boomers, né? Como também. Então tudo isso também leva, né? Creio que o minimalismo também pegue por esse lado. Não só essa questão geracional, mas. Porque é inviável mesmo, vamos falar a verdade, é inviável. Sim, sim, é sim. Eu acho que foi a mesma matéria que tu leu, foi uma que eu vi que hoje em dia o americano, ele tem a casa do americano, ela tá a cada geração, não sei se é bem geração, mas ela tá cada vez maior. Ele precisa de cada vez mais espaço para poder comportar todas as coisas que ele tem, e às vezes nem comporta. Ele precisa alugar um depósito, que isso é muito comum lá nos Estados Unidos, né? Você alugar um depósito para você guardar suas coisas. Tu imagina, além da tua casa tá toda cheia ali, tu tem que alugar um depósito para guardar mais coisas ainda, porque é um consumo assim desenfreado, né? O planeta não está suportando mais isso tudo, né? E eu acho que com a tecnologia, né, as informações vêm de forma mais rápida para todo mundo, você tem acesso muito mais rápido a tudo que está acontecendo, as pessoas vão tomando consciência do que está acontecendo no mundo, né? Porque realmente não tem como, o planeta não está suportando mais esse consumo desenfreado, né? O planeta está morrendo, a gente está destruindo com o nosso consumo desenfreado. Não o grande problema do mundo é o excesso de compras, é o excesso de consumo. Então, eu acho que isso vai meio que virando uma chavinha na cabeça das pessoas, né? Principalmente dessa geração, e de entender que, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Não dá para eu viver assim, eu não posso pensar só em mim, porque a gente não mora no vácuo, né? A gente mora num espaço preenchido por muitas pessoas. Então, essa pandemia mesmo, eu acho que deixou isso bem claro, né, para quem tem assim um mínimo de consciência de que as nossas ações, elas interferem no coletivo, né? Então, não dá para eu viver a minha vida pensando só em mim. Inclusive, eu estava até ouvindo alguém falando sobre alguém fazendo uma crítica ao minimalismo, que o minimalismo só pensa em si porque eu quero ter minha casinha aqui vazia, falando mais sobre minimalismo gourmet, alguma coisa assim, sabe? E isso não é verdade, né? A gente pensa, vivendo a filosofia de vida minimalista, eu não posso pensar só em mim, porque eu pensar só em mim é por egoísmo, né? E eu não moro sozinha aqui no planeta, então eu preciso cuidar de um todo também, né? Eu preciso olhar para o coletivo. Mas é isso, assim, né? Eu até me perdi que tinha perguntado alguma coisa ou não. Não, o Flávio ia fazer a próxima pergunta e eu mal educadamente o cortei. Flávio, continue, por favor. Pois é, estou profundamente magoado pelo Luiz. E não é um sentimento minimalista, hein? Não é minimalista, não é minimalista. Não. Bom, vamos para a próxima pergunta. Hoje, Diane, tem uma tendência das pessoas buscarem uma vida simples. Foi uma coisa que a gente discutiu até na pergunta anterior. E tem gente procurando morar em cidades menores e até no que se chama de ecovilas. Eu, particularmente, nunca conheci, só li a respeito, mas nunca vi uma de perto. O minimalismo segue essa lógica das pessoas mudarem para o interior, para o meio mais rural, ou ele é um movimento essencialmente mais urbano? Olha, o que eu posso te dizer é que não tem essa regra, não tem esse padrão, sabe? Tem um movimento também surgindo já está aí há algum tempo, que chama slow living, ou slow life, que é você, né, falando de uma tradução bem grosseira, é viver devagar, sabe? Uma vida mais lenta. Então, esse movimento, que seria mais ou menos um estilo de vida, fala justamente sobre isso, sobre você ir morar num campo, você morar num sítio, estar mais em contato com a natureza e com as suas crenças ali espirituais, enfim, religiosas, não sei, e você plantar a sua comida, enfim, né? Esse é um movimento chamado slow living, ou slow life.
O minimalismo não tem muito disso, assim, sabe, Flávio? Porque não tem esse padrão, né? Você tem muitos minimalistas que decidem morar, largar a vida na cidade e morar no campo, morar nos interiores, porque aquilo para ele é mais importante. Mas tem outros que não, que gostam realmente dessa vida, né, mais urbana e morar no seu apartamento ali no centro de alguma cidade. A filosofia mesmo minimalista não tem esse padrão, sabe? Então é você, na verdade não tem padrão nenhum, né, para ser sincero, é você buscar o que é importante para você. Se para ti, Flávio, é importante estar mais em contato com a natureza, você talvez pense, né, vou mudar daqui, dessa cidade grande, e vou morar no campo. Mas se não, sabe, não tem essa regra, sabe, não tem muito a ver essa relação, a não ser que faça sentido para a sua vida, que é o que o minimalismo prega, né? É onde eu digo que é a única regra do minimalismo é você viver de acordo com os seus valores, com o que é de fato importante para você. Por exemplo, eu me sinto muito bem no meio da natureza, no meio do mato, né? Por mim, com certeza eu mudaria daqui de Porto Alegre para uma cidade mais tranquila, mais no meio do mato, com mais contato com a natureza, ou que fosse numa rua mais tranquila, né? Porque eu moro numa avenida bem movimentada. Mas, né, tem o meu marido é completamente oposto, né? Ele não gosta disso, ele gosta mais dessa vida mais urbana. Mas é assim, não tem, sabe? Esse padrão não existe muito, não. Parece que não existe no senso comum, quando as pessoas imaginam o minimalismo, aquela ideia estereotipada de que a pessoa, para ser minimalista, tem que viver igual o Paulo Zulu, fritando o próprio peixe, caçando, né? É uma coisa que se criou no imaginário das pessoas. E não é, né? Pelo menos eu acho aqui que estou aprendendo com você. Infelizmente Sim, é muito ligado mas olha só que coisa, porque tem esse estereótipo do minimalista que vai morar, primeiro, que não tem roupa, né? Que só tem um par de roupa ali, que a casa é vazia, que vai morar no meio do mato, vai plantar sua comida ali. E tem o outro estereótipo, que é o minimalista que usa óculos de redondo, gorro, que usa só o notebook da Apple, que tem um iPhone, que se veste todo de preto. Tem também esse estereótipo, inclusive tem muitas piadas que fazem sobre isso também aí na internet. Tem esses dois estereótipos. Eu acho que aqui no Brasil é mais forte essa ideia do minimalista bicho grilo, sabe? E não existe isso, né? Claro, cada um se identifica de uma forma, né? Da forma que se sente bem, feliz, mas não existe isso, tá? Isso é um ponto importante da gente deixar claro que o minimalismo, ele prega você viver baseado no que te faz feliz, no que importa para você e viver com o seu suficiente, né? Porque também não é viver em excesso, né? É viver com o que é suficiente para você. E o suficiente de cada um é diferente. Eu, por exemplo, moro sozinha com meu marido e minha cachorrinha. O meu suficiente, o meu mínimo para viver confortavelmente, com certeza é diferente de uma pessoa que tem um filho, 2 filhos, sabe? Ou de outra pessoa que mora sozinha, ou de uma pessoa que mora em outro país, por exemplo, um japonês, né? É diferente porque as culturas também interferem, né? Tem muito essa cultura japonesa, assim, no minimalismo, é muito forte. E muitas pessoas tentam se comparar, principalmente os brasileiros, sabe? Porque o japonês, ele já tem essa questão de viver com menos enraizado na cultura deles, né? Eles moram em espaços muito pequenos, isso é comum para eles. Então, o minimalista japonês, por exemplo, é muito diferente de um minimalista brasileiro, que é diferente de um minimalista europeu, que é diferente de um minimalista americano, sabe? Então, por isso que esses padrões, assim, que tentam criar, não existe, né? E é importante que as pessoas entendam isso, porque, às vezes, elas querem se aprofundar mais no minimalismo. Mas eu quero ter essa vida, eu quero viver assim,
mas olham lá um youtuber japonês, o outro que tem um canal ali que é americano e que vive com quase nada. E aí, mas eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. Ou tenta se comparar a mim mesmo, sabe? Muitas pessoas olham ali no meu canal e dizem, eu acho a tua casa muito maravilhosa, mas eu nunca vou conseguir ter essa quantidade de coisa que tu tem, é muito pouco, não sei o quê. E eu sempre faço questão de dizer que você não tem que viver como eu vivo, com a quantidade de coisas que eu vivo. Você tem que encontrar o seu suficiente. Você tem que encontrar o que é o mínimo suficiente para você viver confortavelmente, né? Não dá para a gente tentar se comparar ou tentar se igualar a outras pessoas, porque não é essa a ideia, sabe? Muito bom. Anotou aí, galera? Aí, ó. Anota aí, tira os padrões da cabeça, estereótipos. Tem muita coisa no mundo minimalista que, aliás, não é muita coisa. É menos coisa, são coisas bem menos simples do que você imagina. Exatamente. Eu achei legal que você tocou num ponto aí, era uma pergunta que tava mais lá pra baixo, eu trouxe aqui pra cima, né? Porque eu acho que vai encaixar perfeito aqui, né? A gente vive... Cada vez menos, as famílias cada vez estão menores, né? Isso é um ponto, muita gente tá começando a viver sozinho mesmo, morar sozinho e tal. Mas a gente sabe que ainda existe muita família, tem muita gente dentro da família, numa mesma casa tem 5, 6, 7, 8 pessoas. É viável um minimalismo num caso desses? Com certeza, com certeza. O minimalismo, Flávia, é para todo mundo. É para quem tem 6 filhos, é para quem tem um, é para quem não tem nenhum. É para um estudante que está entrando, que seja na faculdade agora. Crianças também podem já começar a ser ensinadas, né? No minimalismo. É para qualquer pessoa de qualquer idade. Desde que você queira, né? Desde que você queira aquilo para sua vida, porque na realidade, igual eu falei, ele não tem a ver com restrições ou com você tentar se igualar à vida que a outra pessoa tem, sabe? Se você tem 6 filhos, você vai viver de acordo com o que é suficiente para uma família de 6 filhos, sabe? E mais o pai, a mãe, que seja. Então, claro que com certeza, essa pessoa que tem 5, 6 filhos, ela vai precisar muito mais do que eu para viver, né? Eu, por exemplo, aqui em casa tenho 4 pratos, é só eu e meu marido. Então, não gosto de receber reuniões, jantares, não gosto disso, não gosto de fazer isso aqui em casa. Quando vem a minha família, uma vez ou outra, vem um casal de amigos no máximo. Então, 4 pratos, para mim, é suficiente. Essa família, com certeza, vai precisar bem mais do que 4 pratos, né? Então, eles vão encontrar o que é necessário ali para eles viverem bem. Agora, tem gente que mora sozinho, mas adora dar festa, receber muita gente. Então, ela vai precisar de mais coisas também, né? Falando de prato, que a gente está dando aqui como exemplo, ela vai precisar de bem mais prato do que 2, que seja, né? Que mora ela sozinha ali, sabe? Então, pode sim. Tem um escritor bem famoso chamado Léo Babauta, que ele é autor de um livro muito bom que eu adoro, que é Quanto Menos Melhor. Ele, se eu não estou enganada, ele tem 6 filhos. E ele tem um blog chamado Zen Habits, que é um blog muito legal sobre minimalismo, produtividade, é bem, bem legal. E ele tem 6 filhos, tu vê. Então, tem um outro minimalista bem conhecido, que é o Joshua Becker, que é autor de um livro chamado A Casa Minimalista. Ele tem um casal, se eu não me engano, sabe? Então, não tem, sabe? Qualquer pessoa pode. Eu só queria que as pessoas entendessem que elas não podem se comparar, né? Não podem tentar igualar a vida delas com a de outras pessoas, porque elas têm que encontrar o que é suficiente para elas, né? Elas não são mais ou menos minimalistas do que eu, por exemplo, porque elas têm mais ou menos coisas do que eu. Até porque o minimalismo, ele vai muito além da quantidade de coisas que eu tenho na minha casa, né? A filosofia de vida. Fala também sobre a relação que eu tenho com o meu trabalho, sabe? Será que eu não estou trabalhando assim de uma forma excessiva que está prejudicando a minha saúde física, mental? A relação que você tem com seus amigos, familiares, a relação que você tem com o meio ambiente, sabe? Engloba todas as áreas da sua vida. E voltando de novo a você, né? Vamos falar de novo sobre você aqui.
O que mudou na sua vida desde que você se tornou adepta do minimalismo? Como que você era antes? Ou você sempre gostou de viver assim? Como que funciona isso aí pra você? Nossa, bah, olha, eu era uma pessoa assim, eu não sei se eu posso dizer que eu tinha compulsão por compras, mas eu era uma pessoa bem consumista, sabe? Eu estava até falando um dia desse, acho que numa live lá no meu canal, que meu lazer de domingo era ir ao shopping, passear e comprar qualquer coisa. Qualquer coisa que fosse uma bijuteria, mas eu precisava comprar qualquer coisa. Era o meu lazer do domingo, ir para o shopping comprar. E assim, quando eu voltava de casa do trabalho, todo dia eu tinha que comprar alguma coisa. Qualquer coisa, gente, olha, vocês não têm ideia. Eu tinha que passar que fosse no mercadinho, mas eu não podia voltar para casa assim, com as mãos abanando, sabe? Eu tinha que comprar, sei lá, um arroz, qualquer coisa. Mesmo que tivesse na minha casa, sabe? Era uma necessidade de fazer compra todo dia. Além disso, eu comprava muito, né? Comprava muitas roupas. Eu falei um dia desse que eu gastei quase R$ 1.500 uma vez na Renner, só com blusinha de R$ 30, 25, tu acredita? Então, era um... Cozinha, hein? Sim, eu olhava, mas tá tão barato, eu vou comprar uma. Aí, tão barato, eu vou comprar outra, né? Ah, vou aproveitar a promoção, vou levar mais uma. E eu vi o carrinho cheio, parcelei em 10 vezes aquela compra. No final das contas, eu não usei nem metade daquelas blusas que eu tinha comprado, mas isso é só um exemplo, porque era sempre, eu comprava muito, gente, e era uma coisa assim doentia, porque as compras são emocionais, né? A gente compra, isso é comprovado, né? Que essas compras, assim, principalmente compulsivas, são compras emocionais. Então, e isso era o que acontecia muito comigo. Eu era muito ansiosa, eu tenho um transtorno de ansiedade, então isso se repercutia na minha vida no geral, né? Nas compras também. Nossa, eu tinha muito sapato, tinha sapatos que eu guardava assim de anos, e que eu usei uma vez, mas que eu guardava o sapato, que vai que um dia eu precise, e o sapato estava ali. Eu mudei aqui para Porto Alegre, eu morava em Aracaju, que é a cidade cidade do meu marido, que eu morei lá também antes de vir para cá. E eu vim com a mala com sapatos assim, de anos, que eu tinha usado uma vez só, e talvez eu precise um dia, então eu vou guardar, sabe? E além daqueles eu comprava mais, eu era uma pessoa bem consumista, assim, vivia endividada, meu nome vivia sujo, né? Vivia no SPC, sabe? Eu levei um tempo para conseguir limpar meu nome, sabe? Era uma situação bem difícil. Eu trabalhava basicamente para comprar coisas, era para isso que eu trabalhava. Não tinha muito um propósito, assim, na vida, a não ser comprar coisas. E quando eu mudei para Porto Alegre, eu comecei a ficar desconfortável com isso. Várias coisas foram acontecendo na minha vida. Eu comecei a ter um olhar, assim, depois de assistir documentários, né, e filmes, eu comecei a ter um olhar, assim, mais consciente para sustentabilidade, sabe? Eu comecei a olhar com mais carinho, assim, para o que eu estava fazendo com o mundo, né? E as minhas mudanças começaram levar a minha sacola para o supermercado, sabe? Diminuir um pouco o uso de plástico. Só que eu sentia ainda que não era... que estava faltando algo, sabe? Na minha vida. E aí eu assisti um documentário chamado Minimalismo, que está disponível no Netflix ainda. É um documentário bem bom, mas tem outro melhor que eu vou indicar depois para vocês, ali na Dica Cultural. E aí eu assisti esse documentário que chama, né, Minimalismo. E quando eu assisti aquilo, foi uma virada de chave, assim, para mim, sabe? Eu falei, é isso que eu quero, é essa vida que eu quero viver, é dessa forma que eu quero levar minha vida daqui em diante. Então, eu tinha todas essas questões financeiras, né, emocionais, tudo isso, mas não foi o ponto principal, sabe, para eu aderir ao minimalismo. Foi basicamente um desejo assim intuitivo mesmo, sabe? Que aflorou no meu coração e eu decidi me tornar minimalista. E a partir daí as coisas começaram a mudar na minha vida, né? Eu fui
estudando, lendo, seguindo algumas pessoas, lendo blogs, livros, assistindo documentários, e fui me inteirando, né, do que era esse estilo de vida. E aí as coisas começaram a mudar na minha vida. Eu digo assim, ó, que o minimalismo, ele não é um fim, sabe? Não é um ponto que você diz, chega, eu cheguei aqui no meu ponto minimalista. Não, é uma jornada de vida. Porque a gente vai aprendendo ao longo do tempo, a gente vai mudando a nossa vida ao longo do tempo, porque tu imagina, eu tô com 34 anos, eu conheci o minimalismo com 30, 31, tu imagina quantos anos, quanta bagagem que tem, assim, né, de vida e de crenças limitantes e de traumas e de questões mesmo que já estão ali enraizadas, estavam, né, enraizadas. Então, não dá para a gente mudar a nossa mente, né? Porque o minimalismo é uma mudança mental, né? Que precisa ser feita. Que a mudança ela precisa ser interna primeiro, para depois ela expandir para o externo. Então, a partir dali, eu comecei a fazer pequenas mudanças. E eu estou aprendendo ainda, né? Ainda estou caminhando, ainda tem algumas áreas da minha vida que precisam ser olhadas assim com mais carinho, mas acho que a maior mudança que eu posso falar para vocês foi o entendimento de que eu não preciso de coisas para ser feliz, sabe? Eu não preciso ter para ser feliz, sabe? De que eu preciso de muito menos do que eu imaginava para ser feliz e para viver confortavelmente, para realizar meus sonhos, sabe? Que a minha vida, ela não é, eu não sou as coisas que eu tenho, sabe? Eu não sou uma casa, eu não sou um carro do ano, eu não sou uma roupa de marca, eu não sou um sapato que todo mundo tem de marca, eu não sou isso. Eu sou a Diane, eu sou uma pessoa com os meus valores e que independe do que eu visto, se eu tenho carro ou não, se eu vou para o trabalho de bicicleta, se eu vou a pé, sabe? Como que é a minha casa, se é grande, se é pequena, sabe? Esse entendimento foi a maior mudança que eu tive, assim, porque a partir daí muitas outras coisas vieram ramificadas, né? Por exemplo, eu parei de trabalhar loucamente como eu trabalhava, sabe? Eu tenho um transtorno de ansiedade desde muito nova, eu tenho síndrome do pânico, então aquele trabalho que eu trabalhava, gente, mais de 10, 12 horas por dia, porque eu pensava assim, eu sou jovem, então jovem tem que trabalhar sim, tem que trabalhar até morrer, tem que se matar trabalhando, porque senão nunca vai ter nada na vida, nunca vai ter sucesso. E o que era esse sucesso que eu estava buscando? Nem eu sabia o que era esse sucesso que eu buscava, sabe? E eu trabalhava loucamente, né? E a ansiedade foi cada vez mais piorando, aflorando cada vez mais, naquele ritmo frenético de loucura de trabalho e de dívidas, sabe? Comprava coisa, endividava, tinha que trabalhar mais para poder pagar as contas e para poder pagar cartão. Então, tu vê, era uma vida assim, de loucura, sabe? E tudo isso começou a mudar. Hoje em dia eu trabalho muito menos, 6 horas por dia, assim, tem dias que eu tenho dias que eu não trabalho, claro, né? Eu tenho esse privilégio, tenho consciência disso, né? Que eu posso escolher porque eu tenho o meu estúdio, né? Eu tenho o meu espaço onde eu tenho autonomia total ali. E eu posso dizer, eu só vou trabalhar tantas horas por dia, depois não vou atender mais, né? Mas mesmo tendo essa autonomia, antigamente eu trabalhava loucamente, sabe? Engolia comida para voltar a atender. E hoje em dia eu não vivo mais assim, graças a Deus, porque houve essa mudança de mentalidade, né? Que, se todas as pessoas entendessem isso, que a gente precisa de tão pouco, sabe? Para ser feliz, que a gente pode ser feliz vivendo com o suficiente, sabe? Confortavelmente, sabe? Não precisa de luxo, claro, cada um vive como quer, né? Não quero criticar ninguém. Se você quer buscar uma casa gigante, roupas, luxo, tudo bem. Se você é feliz assim, ótimo, eu não vou criticar você. Mas muita gente sofre por causa disso, sabe? Porque busca um sucesso que foi imposto, assim, que é você ter um carro do ano, é você ter uma casa não sei aonde, sabe? É ter
roupa de marca. Isso foi meio que imposto, né? E o que é sucesso? Né? Será que é isso mesmo? Né? Para mim, não. Para mim, sucesso é ter paz, sabe? É ter saúde, ter uma casa e viver em paz, ter uma cama para dormir, isso é sucesso. Enquanto tem muita gente por aí que dorme na rua, que não tem nem o que comer, sabe? Então, eu acho que é importante a gente também começar a repensar, né? O que é sucesso, né? E é isso, assim, a minha vida mudou completamente, mas basicamente foi isso, assim, a mudança principal foi esse entendimento de que eu não preciso de tanto assim para ser feliz, gente, realmente não preciso. Muito legal, porque na sua resposta, Diane, você falou de ansiedade, consumismo e a competitividade que a gente vê hoje na sociedade. Não é de graça que de vez em quando a gente pega uma revista semanal super interessante, Veja, Isto É, na versão digital ou em papel, tá lá na capa estampada. A ansiedade é o mal do século XXI. Tá todo mundo competindo, todo mundo brigando, acumulando. Não há como ter saúde mental com esses parâmetros tão elevados, até porque esses parâmetros são insustentáveis da gente manter o nosso dia a dia, porque a gente não pode competir o tempo inteiro, não dá para comprar a inteira, embora tenha roupas muito legais lá, ou a Riachuelo, ou a Renner. E também não dá pra gente estar sempre na ponta dos cascos tirando 10. Isso aí acaba minando a nossa saúde mental. Agora tem uma curiosidade, você disse que mora com seu esposo. Qual que é o nome dele, do seu esposo? Bruno. E tem um cachorro também, não tem? Qual que é o nome do cachorro? É a Hannah, minha cachorrinha. Isso, beijão pra Hannah. O Bruno também é minimalista ou não? Não é. Mas ele não é consumista também, sabe? Ele sempre foi, desde a criação mesmo dele ali, da mãe, do pai. Ele é bem consciente, assim, em relação ao dinheiro dele, até demais, eu diria. Aqui em casa é mais ou menos eu que chamo ele para aproveitar um pouco mais a vida, sabe? Não, vamos sair, né? Agora não, mas quando a gente podia, né? Vamos sair, vamos para um restaurante, vamos viajar, sabe? Ele tem ele sempre teve essa relação mais consciente com o dinheiro e com as coisas dele. Sempre teve. Ele não é uma pessoa consumista, né? Que bom, porque eu conheço muitas pessoas que são minimalistas e que moram com pessoas consumistas e realmente complicado, né? Porque pelo menos para mim, por exemplo, né? Eu me sinto mal num ambiente assim muito carregado, muito cheio de coisas, sabe? Entulhado, com muita decoração, aquilo ataca a minha ansiedade, sabe? E aí eu fico mais ansiosa, então para mim seria complicado, assim, eu entendo quando as pessoas falam, mas meu marido não é muito consumista, não sei o quê, eu te entendo, é difícil, gente, mas não dá pra gente tentar impor nada para ninguém, sabe? Tentar ajudar o outro dando o exemplo, né? Vivendo a nossa vida, porque a gente precisa mudar primeiro a nossa vida, né? A nossa mentalidade, para poder tentar ajudar o outro. Porque a gente está falando aqui bastante do aspecto coletivo das consequências do minimalismo, das causas, e claro que ele tem um impacto muito coletivo na sociedade como um todo, até no planeta. Mas eu imagino que qualquer pessoa que abraça uma causa um pouco diferente, ela tem que vencer as primeiras batalhas em casa. Eu imagino uma pessoa quando se assume veganista ou vegetariana, a batalha que ela tem ali naquela família que todo mundo come carne todo dia. E isso vale para outras causas também, né? Então por isso que eu até pensei em perguntar sobre isso. Mas agora voltando a falar do todo, eu quero falar do nosso país aqui do Brasil, esse belo e maravilhoso país, que infelizmente a gente ainda maltrata um pouco. Queria que você falasse pra gente, Diane, como que é o cenário do minimalismo aqui em Terra Brasilis. Antes de eu falar do minimalismo no Brasil, deixa eu falar só uma coisinha que tu falou ali da ansiedade e eu queria muito falar aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, se eu não estou enganada, ele é o país mais ansioso do mundo, vocês acreditam? Não sabia. Se não é o primeiro, é o segundo ou no máximo o terceiro. Mas se eu não estou enganada, ele é o primeiro sim, é o país mais ansioso do mundo. Tu imagina isso? Eu estava conversando isso até um dia desse com a minha psicóloga sobre isso, porque essa cultura, sabe,
viver enlouquecidamente, trabalhar, né? Tem os coaches aí agora, né? Que diz, trabalha enquanto eles dormem, estude enquanto Clube eles 5AM, Clube 5AM é maravilhoso. Nossa, cara, isso, pelo amor de Deus, mano, olha. E aí é isso que, né, uma geração ansiosa, com síndrome de burnout também, que o síndrome de burnout é aquele esgotamento físico e mental decorrente do excesso de trabalho, né? O Brasil é um dos campeões mundiais de síndrome de burnout, da população com síndrome de burnout. Então, tu imagina, a gente precisa rever isso, né? Não dá para seguir esse caminho, não dá, né? Precisa ter uma mudança de mentalidade e refletir mesmo sobre o que de fato é importante na vida, né? Será que vale a pena eu gastar a minha vida dessa forma, né? Viver a minha vida dessa forma, porque é uma coisa muito comum as pessoas falarem assim, ó, quando eu, sei lá, tiver um carro tal, eu vou ser feliz ou eu vou descansar. Quando meus filhos estiverem criados, eu vou poder curtir a vida. Gente, tu não sabe nem se tu vai estar vivo até lá, né? Então, quando eu tiver, sei lá, um estúdio grande, eu vou ser feliz. Eu tenho uma frase muito maravilhosa que fala que assim, a vida é o que acontece enquanto você faz planos. É verdade, o mundo tá rodando. Exatamente. O mundo tá ali, o que você está fazendo com a sua vida? Né? Você tá aí engolindo a comida em 15 minutos para voltar para o trabalho. Tudo bem, né? Tem gente que, meu Deus, a gente vive uma desigualdade cruel nesse país, né? Que tem gente que precisa engolir a comida para ir para o trabalho, porque senão é demitido e precisa daquilo para sobreviver, né? É diferente, não é disso que eu estou falando. Estou falando das pessoas que têm esse poder de escolha, né? Que podem repensar um pouco mais, né? A sua vida, porque não dá, gente, não dá para viver dessa forma, né? Tu vai desperdiçar a tua vida e a consequência disso tá aí, né? A população mais ansiosa do mundo, com síndrome de burnout. Então, é importante a gente fazer uma reflexão sobre o que a gente está fazendo na nossa vida, né? De que forma a gente está vivendo a nossa vida, né? Será que eu estou vivendo de acordo com os meus valores? O que é importante mesmo para mim? Isso eu acho que eu queria deixar, assim, essa mensagem para as pessoas refletirem sobre isso. Mas falando sobre a tua pergunta, como que é o minimalismo no Brasil? Existem muitos minimalistas aqui brasileiros, né? Só não tem muita informação, né? Não tem muito material, né, sobre minimalismo, assim, aqui no Brasil. Tem um livro maravilhoso, que eu vou falar também depois, que é de um brasileiro. Tem um documentário só, assim, que é maravilhoso também, de um brasileiro, sobre o minimalismo. No mais, o que tem de informação é o que vem de fora, né, dos Estados Unidos, da Europa, que seja. E aí as pessoas, elas acabam consumindo esse tipo de conteúdo. Mas existem muitos minimalistas, né? Tem muitos canais de minimalistas no YouTube, e muitas com mais de 100 mil, 200 mil seguidores. Então, tem muita gente procurando isso, sabe? Procurando esse estilo de vida. Tem bastante. Sabe que eu vou pegar só um gancho aqui antes de passar para o Luiz. Você falou dessa questão aqui no Brasil, todo mundo ser ansioso e das pessoas sempre se prepararem para o futuro. Daqui a uns anos, quando eu estiver estabilizado, eu vou fazer isso, aquilo. Eu traço até um paralelo com a nossa formação religiosa aqui no país. E eu não estou criticando aqui as religiões, até porque eu acredito em Deus e sou religioso também. Estou muito à vontade para falar. Mas a formação do brasileiro, historicamente, eu acho que o brasileiro ele acredita que primeiro tem que sofrer para depois ter acesso ao paraíso, que é uma coisa boa. E não, gente. Dá para você ter coisa boa o tempo inteiro. Dá para você ficar na praia desde que seu rendimento permite o tempo inteiro. Não tem que ficar 10 anos sofrendo para chegar num lugar idealizado lá na frente que você vai deitar na rede e curtir o sol. Porque muitas vezes você não chega na rede, né? Fica doente antes, acaba acontecendo alguma coisa antes. É isso mesmo, exatamente. É aquele sem dor, sem ganho, né? Se você não se sacrificar, você realmente precisa sofrer antes para depois ter algo. É exatamente isso. Tem que ter a fase boa e depois tem que ter a ruim? Não, pode ter várias fases boas seguidas. Não precisa ter uma fase boa e uma ruim necessariamente. Calma, gente, relaxa.
Sim, porque a vida é assim, né? A vida é assim. A vida é feita de sofrimento, é feita de alegria, né? Não é, é só sofrimento, só alegria. A vida é feita de altos e baixos, né? E a gente precisa encontrar equilíbrio aí no meio disso tudo e viver o agora, né? Claro, com cautela, né? A gente precisa, claro, planejar o nosso futuro, obviamente. A gente precisa olhar para frente, mas não pode esquecer de viver o agora, porque é agora que a vida acontece, né? O passado já foi, o futuro a gente não sabe, né? Então é agora que a vida acontece. Exatamente. E agora é a vez do Luiz perguntar. Boa, boa. Eu acho interessante, vocês falaram bastante coisa aí, eu fiquei aqui ouvindo. E eu não tive como não fazer esse pensamento. Sabe o que eu vou falar? Que eu liguei aqui alguns pontos, né? O Brasil é o país mais ansioso e há coisa de 10 anos, um pouco menos, a gente viveu um boom econômico baseado no consumo. E isso foi tirado das pessoas, né? As pessoas hoje não conseguem mais consumir como consumiam há 7 anos, há 6 anos, né? Não é tanto tempo assim. E não estamos falando de pessoas que estavam comprando jatinhos, viajando pra Disney. Estamos falando de gente que estava comendo carne, né? Pela primeira vez. Então assim, isso foi arrancado dessas pessoas. Foi arrancado. Sim. Porque o que vai pra Disney, ele não tá indo mais pra Disney, mas ele tá indo aqui pra Argentina, vai pra Campos do Jordão. A pessoa parou de comer carne, voltou a comer ovo e olhe lá quando não tá tendo que acender o fogo lá com palha, com forno a lenha. Então não há nenhum absurdo imaginar que o Brasil é o país mais ansioso do mundo hoje, porque olha, não é mesmo. As pessoas é que são obrigadas a ser minimalistas, né? A gente não vive, tem alguns anos já que a gente vem caindo, né? A gente não tá crescendo, a gente vem caindo, assim, né? Então, a população sofre, principalmente a população mais pobre, né? É a população que sofre, né? É basicamente isso que tu falou mesmo. Antigamente tinha carne para comer, hoje em dia mal tu tem um ovo para comer, sabe? E o que a gente vê nos jornais, no noticiário é isso, né? A pobreza cada vez mais crescendo, a miséria crescendo, coisa que a gente tinha praticamente erradicado alguns anos atrás, né? Agora tudo isso está voltando, né? Então, o governo, claro, que tem muito a ver com isso, sim, né? Obviamente. Sim. Então, como é que tu vai deitar e dormir tranquilamente, não sabe, sendo que tu não sabe nem se tu vai ter dinheiro para comprar um gás amanhã, para fazer a tua comida, para fazer o teu arroz com ovo, que seja, né? Realmente, a gente vive uma situação muito complicada. E é o que eu vejo muitas pessoas falando. Uma vez uma pessoa perguntou para mim bem assim: mas eu queria ser minimalista, mas eu sou pobre. Olha só, será que tem como ser minimalista sendo pobre? Porque a ideia que ela tinha, que ideia que ela tinha sobre o minimalismo, né? Que era coisa de gente rica, não sei. Porque tem muita gente que pensa isso também. Minimalista é aquele que chegou no topo, viu que não era aquilo, e aí começou a desacelerar. Né? Não é, né? Não é isso. Cada um tem a sua experiência, a sua vivência ali, né? Nesse estilo de vida. Mas eu vejo muitas pessoas interessadas no minimalismo basicamente pela questão financeira, sabe? Porque está com muitas dívidas e precisa diminuir o orçamento, sabe? Isso eu vejo muito, as pessoas perguntam muito sobre isso. Tanto que o conteúdo sobre finanças, pode ver, são os que mais têm visualizações, assim, porque não tá fácil, né? Não tá fácil. E para a população que já é pobre, tá mais difícil ainda, mais do que já era. Não, eu posso falar por mim, eu virei minimalista não porque eu quis. A minha situação ultimamente, eu virei minimalista. É isso, bem por aí. Olha, faz muito tempo que eu não entro numa loja pra comprar uma roupa. Tô usando as que eu tenho aqui, ó, há muito tempo. Mas é isso, é uma lógica. As pessoas estão ansiosas porque essas coisas, isso foi arrancado das pessoas. E acho que isso tem que ser falado, tem que ser lembrado aqui também. Mas saindo um pouco do Brasil, falando um pouco de coisa boa, falar de fora aqui do Brasil, tem algum país ou países que o minimalismo ele tem mais força, ele já aparece como uma opção assim, até mais forte como sociedade mesmo? Sim, olha, eu acredito que isso seja mais, sempre foi, na verdade, sabe, mais forte no Japão, porque ele já tem essa cultura de viver com menos há muitos anos, né? Anos-luz, assim,
da gente. É uma questão cultural, né? Deles, como eu falei anteriormente, eles já vivem em espaços pequenos, né? Famílias pequenas, é diferente da gente, da família americana. Então, no Japão, ele tem um espaço assim, bem forte, sabe? Algumas pessoas falam que na Escandinávia também tem ali, mas eu acredito que seja mais no Japão mesmo essa questão de mentalidade minimalista, sabe? Eles já têm isso enraizado neles há muito tempo. Acho que lá é muito mais forte. Eu não imaginaria o Japão. Eu já tinha pensado que Escandinávia. O Japão eu não imaginaria. Porque o Japão eu não sei, eu tenho a visão do Japão de Tóquio, né? Que é aquela coisa tudo iluminada, cheia de coisa pra comprar, coisa pra vender. É interessante, não imaginava o Japão mesmo, mas faz sentido. A Escandinávia, eu acho que tem muito da estética, sabe? Porque tu pode colocar em qualquer lugar que tu procurar minimalismo, decoração minimalismo, casa minimalista, vai aparecer uma casa com decoração nórdica, né, galera? Então, claro que tem também, né? Algumas pessoas falam que é o berço do minimalismo, mas eu acredito que não. Acho que pensando né? Talvez esteja igual ao Japão, eu não sei, mas eu diria que o Japão, né? Mas, como eu falei, eu não sei se essa geração de agora tenha essa mentalidade, sabe? Porque realmente é tecnologia, são luzes e compras, né? E consumo. Eu não sei dessa geração, mas pelo menos a geração anterior, eles têm isso bem forte, sabe? Tinha, pelo menos, sabe? E pensando nas pessoas, assim, tem algum perfil que aparece mais como minimalista? Ou isso tá mais meio espalhado mesmo? Olha, o que eu posso te dizer pelo que eu vejo é que as pessoas que se interessam mais pelo minimalismo são pessoas lá de 35 anos, 30, 35 para cima, sabe? Não tem muitos jovens assim de 20 e poucos anos, ou adolescentes, ou gente de muito mais idade, sabe? Eu acho que fica mais ou menos essa faixa etária de 35, 45, 50, por aí. É o que eu vejo mais. Mas só posso falar de idade, porque de padrão, assim, eu acho que não tem, pelo menos não deveria ter, né? De um padrão, assim, estético ou de comportamento, eu acho que não, porque a ideia, como eu falei, é realmente você viver com a sua verdade, com o que você valoriza e você entender o que eu digo que é você olhar para dentro, sabe? E o minimalismo e o autoconhecimento, eles estão ali, ó, lado a lado, são irmãos, andam juntos. Porque é você olhar para você e refletir sobre a sua vida. O que importa para mim? O que eu estou buscando nessa vida? Qual é o significado que tem a minha vida? Qual é o propósito de vida que eu tenho, sabe? Então, você vai viver de acordo com o que é importante para você. Então, padrão, assim, eu acho que não deveria, pelo menos, ter. E tem muita gente, Diane, que acredita que o minimalismo é uma coisa passageira, uma coisa que vai passar. Como que você imagina o movimento minimalista daqui a uns 10 anos? Olha, eu acredito que é algo que é uma tendência que veio para ficar, sabe? Porque por necessidade, eu diria, né? Porque, igual a gente estava falando antes, o mundo, ele não suporta mais, né? E essa geração, ela tem mais esse olhar consciente, né? Sobre o consumo, sobre sustentabilidade, né? Não é à toa que a Greta Thunberg, tu vê o quanto de jovens ela conseguiu levantar, né? Então, toda essa geração já tem um olhar para o consumo, né? Porque não tem como você olhar para o meio ambiente, para a sustentabilidade, sem rever os seus hábitos de consumo, né? Porque estão ligados uma coisa com a outra, não tem como separar. Então, eu acho que a tendência de que isso vai ficando cada vez mais forte, sabe? De que mais pessoas comecem a ter consciência disso. Eu não estou dizendo assim que o mundo vai ser minimalista, não. Mas que pelo menos algumas ideias do minimalismo, como essa redução do consumo, de você tentar viver com o mínimo, né, que te deixa ali confortável, sabe? Você comprar menos, comprar de forma mais consciente. Eu acho que isso vai ficar cada vez maior, mais forte, por necessidade mesmo, né? Porque não dá, né? O mundo não comporta mais
esse consumismo, não dá mais. Então, acho que daqui a alguns anos isso aí vai estar mais forte ainda. Agora eu queria que você passasse pra gente um tutorial, Diana. Agora é hora do tutorial. Deus. Eu, Flávio Santos, decido virar minimalista, ou ter um estilo minimalista. Acho que essa expressão é melhor. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Quais que são os primeiros passos? Olha, eu acho que primeiro é você olhar, prestar atenção em você, entender por que você quer aquilo, né? Se você quer realmente, de fato, aquilo, ou se você está simplesmente sendo levado por uma modinha, ou porque você quer ser inserido em um determinado grupo, né? Se aí realmente isso que você quer na sua vida, e por que você quer isso, né? Por que você quer viver dessa forma? E depois de refletir sobre isso, é ler, meu amigo. Ler, assistir, ler, né, os livros, assistir documentários, se informar sobre o minimalismo, né? O que é esse estilo de vida, né? O que ele prega, sobre o que ele fala, sabe? Então, é se informar sobre isso e começar as mudanças na sua vida aos poucos, sabe? Muitas pessoas acham que eu vou começar no minimalismo, vou começar destralhando a minha casa, então eu vou botar tudo fora. Nossa, eu acho um erro tão grande isso, sabe? Não dá, você precisa primeiro olhar para dentro de você e entender o que é importante para você, antes de você fazer um grande destrai na sua casa, de mandar as coisas embora, sabe? Porque é muito comum as pessoas ali naquela ânsia, assim, né, por esvaziar a casa, mandar embora coisas que às vezes eram importantes para elas, sabe? E elas não estavam ali naquela ansiedade e acabaram mandando coisas embora que elas vão precisar depois, né, que vai ser importante para a vida que elas querem viver. Então, primeiro é isso, é parar, refletir sobre o que você quer, por que você quer viver dessa forma, o que é de fato importante para você, né? Estudar sobre o minimalismo, né? Ler, se aprofundar, saber o que é esse estilo de vida. E aí depois sim, né? Você vai começar a fazer, depois refletir sobre isso, você vai ter as mudanças externas, né? Que daí você vai começar a remover os excessos da sua vida, não só da casa, né? Mas começar a repensar a sua relação com o seu trabalho, com a sua família, com você mesmo, a relação que você tem com o meio ambiente, com a sua casa, sabe? O que é importante você manter na sua casa, o que de fato é necessário para você viver bem. E é isso, assim, sabe? Basicamente. Eu já comecei a fazer uma dica dessa aqui no meio do programa. Você falou o nome de alguns influenciadores digitais que são minimalistas. E eu procurei aqui o Joshua Becker, que você falou. Uhum. E assim, ele tem, pra vocês fuçarem depois, galera que tá ouvindo, o Joshua Becker ele tem 85 mil seguidores. Ou seja, é um cara de peso, um cara importante no Instagram. Mas diferente, tô passando aqui nas fotos dele, nas postagens, diferente do que você vê por aí com gente que tem 20, 30 mil seguidores, ou seja, muito menos que ele, você não vê nada assim, nenhum post ostentando alguma coisa. São coisas bem light, O máximo de ostentação que eu tô vendo aqui é um prato de comida e um café. E só. O resto é em ambiente natural, é postando frase. Muito legal. Inclusive, já tô seguindo aqui, tô fuçando mais nas postagens dele. Bela dica, viu? Anotem aí, gente. Joshua Becker, perfil bem legal, influencer bem legal para você seguir aí no Instagram. Um dos mais famosos, né, influencers. Sim, e ele tem um livro chamado A Casa Minimalista, que é um livro maravilhoso, eu adoro, muito bom também, que ele te ajuda a repensar a sua relação com a sua casa, sabe? E aí te ajuda a destralhar a sua casa. É muito, muito legal esse livro. Eu acho que são os mais famosos, que são os minimalistas, que é o Joshua e o Ryan. Não é o Joshua Becker, é outro Joshua, que é uma dupla que é a dupla protagonista aquele documentário que eu assisti, que eu falei, que é Minimalism, que tá na Netflix, e também são protagonistas daquele outro documentário chamado Minimalismo Já, que também tá na Netflix. Eles são com certeza os mais conhecidos, porque eu acho que esse documentário teve uma grande visibilidade, e eles ficaram muito famosos. O Instagram deles é The Minimalists, sabe? Em inglês com T mudo ali. É o Joshua e o Ryan.
Eles são os mais conhecidos, com certeza. Eu tenho algumas ressalvas, né, quanto a eles, mas eu acho que tem outras pessoas aqui no Brasil mesmo que são uma ótima referência, sabe? Enfim, tem outras pessoas, esse último documentário deles eu nem recomendo, assim, claro. É sempre bom a gente ter informação, né? A gente lê e a gente assistir, mas tem outras coisas assim melhores e é sempre importante frisar que a gente precisa assistir as coisas e ler sempre tudo sendo crítico, né? Não absorvendo tudo ali, mas tentando ser crítico sempre em qualquer coisa que a gente for assistir, porque eles têm uma visão, na minha cabeça, um pouco elitizada, sabe, do minimalismo, porque eles são aquelas pessoas que chegaram no topo, sabe, ganharam muito, 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 muito dinheiro e viram que não era aquilo que era a felicidade. A felicidade estava em outras coisas e eles começaram a buscar uma vida minimalista. São poucas pessoas que chegam nesse nível, né? São pouquíssimas pessoas que chegam onde eles chegaram e aí muitas pessoas começaram a dizer que o minimalismo é elitizado, porque eles têm um pensamento um pouquinho elitizado também, ao meu ver. Então, não dá, né? A maioria da população, pelo menos brasileira, não é de elite. Então, tem muitas outras pessoas bem legais, assim, pra gente seguir e se inspirar também. Aqui no Brasil mesmo, né? Até porque é importante que a gente se conecte com a nossa cultura, né? Porque não dá pra gente querer viver como um americano, como um japonês, que são culturas diferentes, né? Eu tô dando uma mexida no perfil deles, porque eles têm justamente o estereótipo que ela falou aí no começo do programa. Não tem uma foto com o notebook da Apple e só, a não ser que meu daltonismo esteja me enganando aqui, mas só tem camiseta preta. Exato. É o estereótipo do minimalista, sabe, total, assim, esse estereótipo é bem é assim mesmo, é o notebook, é o iPhone, é bem isso, só roupa preta, mas assim, por favor, eu não estou criticando eles, não quero criticar ninguém, eu só estou dizendo que tudo bem, se para eles é uma forma que eles encontraram de ser felizes, né? Isso é felicidade para eles, esses são os valores deles, tudo bem. Mas tem minimalista que adora roupa estampada, tem minimalista que adora rosa, laranja, branco, que seja, sabe? Então, eu não queria reforçar nas pessoas esse estereótipo, sabe? Minimalismo não é só vestir preto, você usa a roupa que você quiser, a roupa que te faz bem, que você se sente bonito, que você quer usar todo dia, independente se é preto, branco, colorido, o que seja, sabe? Você pode nem ter notebook, você pode usar um celular Xiaomi, você pode ter um Samsung, que seja, ou pode não ter celular, sabe? Não, é importante a gente deixar claro assim, para não reforçar esse estereótipo, porque não dá. A última pergunta aqui da nossa entrevista, eu vou bater nessa mesma tecla aí, né? Porque dizem que o Elon Musk decidiu levar uma vida minimalista. Eu não sei, eu tenho lá a minha opinião, mas assim, eu quero saber a sua. Você acha possível um bilionário realmente ser minimalista? Eu acho o Elon Musk muito esperto, né? Então, Claro que ele é bilionário, né? Besta que ele não vai ser, né? Com certeza, ele é muito esperto, assim, e eu acho que ele falou sobre a vida minimalista, começaram a falar sobre isso por causa da casa, né, que ele tá vivendo, que é uma kitnet e tal. Claro, uma pessoa pode ser rica e ser minimalista, claro, né? Dizem que o Steve Jobs, que ele era minimalista, o cara do Facebook, o Mark Zuckerberg, dizem que ele é minimalista. São pessoas ricas, né? Milionárias, né? O outro lá era. Então, claro que independe de condição financeira. Você pode ser pobre, você pode ser rico. Não tem nenhuma restrição, sabe? Se o Elon Musk quiser virar minimalista, é ótimo para ele, né? E ótimo para o mundo, né? Porque tu imagina ele bilionário, o que ele não pode fazer de bem pelo mundo, né? Sendo minimalista. Apesar de que eu duvido muito, mas não é que ele vai tirar R$1 para ajudar o planeta que está passando fome, né? Não sei.
Mas, enfim, não independe, tá? Tu pode ser rico e ser minimalista, levar uma vida vivendo com o que é suficiente para você. Só não acho que cabe muito você ser minimalista e ter excessos, né? Porque não bate, sabe? Porque é você viver com o que é suficiente para você, mas será que é suficiente para você 4 carros, sendo que você é uma pessoa só? Não sei, claro que pode ser uma pessoa rica, pode ser minimalista, pode sim, mas porque não tem a ver com condição financeira, desde que ela viva com o que é suficiente para ela, né, e aplique em todas as áreas da vida, né, não só na casa, né, porque não é só morar num kitnet, que nem o Elon Musk, lá tem uma casa, um kitnet, não é isso, né, longe disso, mas o Elon Musk, eu pessoalmente acho que ele é muito esperto, acho que não sei não. É o que eu acho também. É exatamente o que eu acho. É exatamente o que eu acho também. Imagina, só um detalhe. Ele anunciou que vai morar num apartamento de 36 metros quadrados. Alguém imagina que o Elon Musk vai morar num apartamento menor que o da Coab da CDHU? Uma habitação popular, gente? Não tem lógica, né? Não tem lógica. Claro que não, né? Ele tá lá provisoriamente, porque ele tá acompanhando algum projeto que ele tem ali, não sei se é para enviar a tripulação para Marte. Para Marte, isso. Para Marte, né? Ele tá ali temporariamente, né? Ele criou aquela casinha ali temporariamente, mas ele morar num lugar de 30 metros quadrados, numa kitnet, não faz dele minimalista, sabe? Não faz mesmo, e as pessoas têm que separar as coisas, tá? Uma coisa não tem nada a ver ele morar num espaço daquele, e só por causa disso ele é minimalista. Inclusive tem algumas páginas que postaram isso, o Elon Musk é minimalista, olha a casa minimalista, tá? A casa é minimalista, pode ser, né? Tem o suficiente ali para ele, tem bem pouco, mas dizer que ele é minimalista, É isso. Fechamos a entrevista com a polêmica. Polêmica no ar, hein? Com a polêmica. Quero ver os seguidores do Elon Musk no Twitter. Isso. Seguidores serão haters. Teremos os haters do Elon Musk aqui. Nós somos, né? Vamos ser seguidos por eles. É isso. É isso, vamos lá, vamos fechar aqui. Fechando a entrevista. Mas agora nós vamos passar para as nossas dicas culturais. Dicas culturais. Flávio Santos, o que você trouxe aí pra gente hoje? Rapaz, eu trouxe uma dica que entrou recentemente na Amazon, na plataforma de streaming, que é o filme Guerra do Amanhã, que é do Chris McKay, diretor que tem um currículo de vários filmes de ação. Mas por que eu vou falar desse filme? Curiosamente, eu vou indicar esse filme para você porque ele é clichê. E isso que faz dele legal. O que acontece no filme? ETs, é assim, os ETs invadem a Terra em 2051. E aí, em 2051, já se conseguiu criar um portal de viagem no tempo. Os seres humanos estavam levando um cacete na guerra, estavam sendo dizimados. Para vocês terem uma ideia, em 2051, durante essa guerra, só estavam sobrando 500 mil seres humanos, e por meio desse portal do tempo, o exército americano viajou para 2022 para ser mais exato, no meio da Copa do Catar, no meio do jogo do Brasil, eles aterrizaram aqui, na final da Copa do Mundo, e convocaram seres humanos de 2022 para viajar no tempo e lutar na guerra em 2051. Então essa é a premissa do filme. Eles viajavam no tempo para trazer pessoas do passado para lutar, porque a população no futuro estava sendo dizimada. Parece uma premissa diferente? E é. Mas o desenvolvimento do filme tem todo aquele clichê daquelas naves gigantes, os ETs mega inteligentes, mega resistentes. Mas vale a pena assistir, porque a gente vive um tempo de tanto estresse, tanta ansiedade, e é legal ver um filme com efeito especial, com o ET abrindo aquela bocona, assustando todo mundo, só para se divertir. Então a minha dica para você é você deitar no sofá, esquecer qualquer julgamento estético de roteiro do filme, e se divertir com 2 horas e 15, 2 horas e 20 de efeitos especiais, diversão, explosão, porque é um filme bem divertido e bem pipoca, e vale a pena para você relaxar nesse mês de julho das suas férias, ou mesmo aí entre um dia de trabalho e outro.
Boa. Esse filme aí tá com cara de ser daquela leva que a gente falou na nossa live de filme ruim que gostamos. É isso, Flávio? Boa. Exatamente. Boa. Gostei, eu vou. Não, agora eu vou assistir. Agora eu gostei. Agora eu vou assistir porque é o tipo de filme. É o filme que eu adoro. É filme ruim, mas eu gosto. Eu vou assistir. Eu vou assistir. Eu também vou assistir. Boa, isso, vamos assistir esse filme aí. Eu trouxe aqui uma dica cultural, a gente acabou falando um pouquinho de Marte aqui no fim, né, da entrevista, e falamos dessa pessoa que eu li o livro dela, né, a Larissa Santos, entrevistamos ela e falamos sobre Marte com ela, né, ela que é astrônoma e física e tal, ela escreveu um livro que chegou a concorrer ao Prêmio Jabuti aqui no Brasil. É um bom livro mesmo, eu peguei para ler. O nome dele é O Universo Escuro, da Larissa Santos. E é um livro gratuito. Para começar, ele é grátis. Foi assim, eu lembro que a gente fez a entrevista com ela e no fim ela deu a dica do livro e é grátis. Ela falou, você entra lá, pega e baixa. Falei, caramba, a gente ganha entrevista boa aqui, ganha uma aula exclusiva e ainda ganha o livro para ler, né? Então eu deixei até o link, eu não vou deixar o link. Não, e o livro é muito bom, agora eu vou falar. O livro em si é muito bom. Para quem não entende muito de física, de astronomia, eu acho bem interessante porque ele é um resumo da história da física, né? Lá do comecinho, lá da Grécia Antiga, ela vai contando. Não é um livro muito grande, então ele é bem resumido, mas vai passando, passa por Newton, passa por Galileu, por Copérnico, chega até os dias atuais, passando por Einstein, Stephen Hawking, vai contando tudo o que eles descobriram, tá de maneira bem didática, assim como foi a entrevista, né? A entrevista que a gente falou sobre Marte, sobre as naves lá em Marte, lá foi bem didática. O livro é muito didático. Eu peguei para ler agora esses dias aqui, li rapidinho, eu falei, olha que livro legal. Então vou dar de dica aqui, um salve até para Larissa Santos aí por ter disponibilizado o livro para quem quiser baixar, né? Tem um link ali, é só baixar no site dela. E é muito bom livro, viu? Eu recomendo que vocês leiam. Para quem não conhece, para quem gosta, também acho bem legal, leia. Para entender um pouquinho mais dessa história aí, que realmente vale a pena, viu? Diane Fonseca, agora é com você. Qual a sua dica cultural? Já que eu vim aqui falar sobre minimalismo, acho que eu preciso dar uma dica de algum documentário, de uma dica cultural minimalista, né? Então, somente para quem está aqui ouvindo e quer se interessar mais sobre o minimalismo, quer saber um pouco mais sobre o minimalismo, tem um documentário brasileiro, é o único documentário brasileiro assim que tem sobre minimalismo, que chama Mente Minimalista. Ele está disponível no YouTube, no canal do Giannini Ferreira, que é o produtor desse documentário. O Giannini é minimalista. Ele tem também um canal onde ele fala sobre minimalismo ali no YouTube. É um canal assim maravilhoso também para quem quiser entender um pouco mais sobre isso, além do meu, claro, né? Porque eu também tenho o meu canal ali no YouTube. Depois eu vou falar mais para vocês. Mas o documentário chama Mente Minimalista. Ele tem 1h e pouquinho. Ele entrevista vários minimalistas brasileiros, tem alguns de Portugal e uma brasileira, mas que mora na França. Mas ele fala sobre o minimalismo, ele fala sobre os passos para você se tornar um minimalista, se você quiser, né? Sobre essa mudança de mentalidade para uma mente minimalista, que é o nome do documentário. E é legal porque cada pessoa que ele entrevista tem um olhar sobre o minimalismo, tem uma vivência diferente do minimalismo, sabe? E reforça ainda mais aquela ideia que eu tinha falado de que o minimalismo é individual, né? Que cada um vai ter a sua própria jornada ali, a sua própria vivência nesse estilo de vida. E é muito legal, porque cada um fala um pouco sobre que mudança que o minimalismo trouxe para a vida deles, sabe? É um documentário que eu recomendo como primeiro, assim, para qualquer pessoa que quer saber um pouco mais sobre o minimalismo, é Mente Minimalista. Muito, muito, muito bom. Eu recomendo para que todo mundo assista, até para quem não quer ser minimalista, mas só para fazer alguma reflexão, né, sobre a nossa vida, de que forma que a gente está vivendo. Boa, muito bom. Eu até salvei aqui, é Mente Minimalista, né? É um documentário no YouTube. Isso. Tá.
Não, beleza. Vou deixar salvo aqui para depois eu colocar nas dicas culturais. A gente sempre posta as dicas culturais no Instagram e tal. Então, às vezes, a pessoa que tá aí ouvindo agora o podcast também, às vezes não consegue parar para marcar e tal. A gente posta no Instagram depois, tudo lá, tem lá os stories, depois nos feeds a gente posta. Então, vai estar lá, para quem estiver ouvindo aí, não puder pegar agora. Assim como eu vou postar o link do livro que eu falei. Vou deixar postado lá porque é mais fácil para as pessoas conseguirem pegar. Mas é isso. Vamos agora para o nosso salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Boa. Eu vi aqui que o Flávio trouxe algumas coisas, então eu vou falar um pouquinho antes dele aqui, que o meu são 2 salves rápidos, aí eu deixo o Flávio falar aqui mais das dicas que ele tem aqui dos salves dele, né? O primeiro que eu vou falar aqui, nós fizemos uma live sobre ser cringe, né, Flávio? E foi muito interessante, muita gente apareceu, foi bem interessante, né, essa nossa live aí. E a Simone Gomes, ela não pôde acompanhar no momento, lá na hora, né? Mas ela assistiu depois no YouTube e escreveu lá, falou, muito legal, eu sou cringe também. E ela me fez lembrar, ela escreveu lá, das polainas. As polainas. Olha, Flávio Santos, eu sei que voltou a moda as polainas, né? A gente olha nas academias aí, tem um monte de gente de polaina lá, as mulheres. Mas muito legal, ela se disse que é cringe também, adorou o episódio, então um salve pra você. E quanto ao episódio da Agatha Christie, eu tive que relatar um desvio de caráter meu, né? De eu nunca ter lido Agatha Christie, né? É um desvio de caráter. Eu falei lá, né? É um desvio de caráter meu, eu não li. E a Débora Jimenez escreveu no YouTube que ela não aguentou. Quando eu falei isso, ela morreu de rir. Ela não aguentou. Eu tava rindo muito do meu desvio de caráter. Então, um salve aí, Débora Jimenez. E sim, eu ainda tenho esse desvio, eu ainda não li. Eu baixei alguns livros aqui, eu vou ler Agatha Christie. Mas até esse momento eu ainda não li. Mantenho esse desvio de caráter, Flávio. Continua de caráter duvidoso. Continue. Tá aqui no podcast. Tá tendo a chance de corrigir e não corrige. Bom, eu tenho 3 salves aqui. Primeiro quero mandar um abraço muito especial pro Reginaldo Moreira, que é nosso ouvinte. Ele ouve os episódios do podcast e acompanha também as lives. Ele é um amigo meu de faculdade, a gente cursou jornalismo em 2007, 2008. Depois o curso se separou, ele acabou virando publicitário, mas a amizade continua até hoje. A gente participa do NBA Sem Lei, que é o nosso grupo aí particular de 4 pessoas que fala só de NBA. Então, um abração para ele. E só quero dizer que ele não passou ainda dos 30 anos. Olha só como eu tô quebrando o galho dele, como eu gosto dele. Opa! Tem mais 2 sábados aqui bem bacanas, que são anúncios de 2 episódios que virão na sequência deste do minimalismo. Primeiro deles, olha, pode ficar com água na boca. Semana que vem, a gente vai gravar um episódio especial sobre chocolate. Lembra que a gente falou de café alguns meses atrás? Você que nos ouve aí? Agora a gente vai falar sobre chocolate. Vamos entrevistar a Zélia Frangione, que é da página Chocólatras Online, que fica lá no Insta. Aproveita e já segue lá, dá seu seguir, curte e se engaje nos posts dela, porque são bem legais. Na sequência, a gente vai falar de um tema que não é tão divertido assim, mas é de suma importância pelo que a gente tem vivido na sociedade. Recentemente, por exemplo, a gente viu o caso do DJ Ives, que espancou a mulher num vídeo aí, que chocou todo mundo, e que ainda bem, ontem, a gente tá gravando esse episódio dia 15 de julho, dia 14 ele foi preso, tá em prisão preventiva, e isso é muito bem feito, e quiçá isso vire uma regra aqui no Brasil a ser mais cumprida e mais e ser mais vigiada e mais implantada pelos órgãos judiciários. Na esteira desse episódio de outros que são constantes e cotidianos na nossa sociedade, a gente vai entrevistar a mestranda em Direito Ana Paula Braga, que tem a página no Instagram, Ana Paula Braga ADV, de advogada. Ela é especialista em violência doméstica, encampa essa bandeira, levanta essa bandeira, e ela vai falar bastante sobre o aspecto jurídico, sobre a realidade, sobre o cotidiano. Então são 2 episódios imperdíveis que você tem aí pela frente no Entendo Nada Podcast. No quesito chocolate, eu assim como no pãozinho e na cerveja, eu preciso ser mais minimalista. É uma situação que eu necessito ser mais minimalista. Mas é isso, Diane, agora é a sua hora. É a hora do seu jabá, é hora de você mandar salve pra quem você quiser. Isso aí, fique à vontade. Isso aí, se consagra, já diria o famoso. Vai lá.
Gente, eu preciso mandar um salve pro meu marido, que tá trancado aqui no quarto com a minha cachorrinha, para não fazer barulho enquanto eu tô falando com vocês. Preciso mandar um salve. Bruno, obrigado pela colaboração. Muito obrigado. Pro Bruno e pra Hannah. Além disso, me sigam, se inscrevam lá no meu canal chamado Vivendo o Minimalismo, lá no meu canal no YouTube. Toda quinta-feira eu posto vídeo, compartilho ali a minha vivência no minimalismo, converso um pouco sobre esse universo de vida simples, de vida intencional, tento inspirar as pessoas para refletirem um pouco mais sobre que vida a gente está vivendo, né? O que a gente está fazendo com essa nossa única vida. Então, me sigam lá, Vivendo o Minimalismo. Se inscrevam, né, lá no meu canal e também me sigam no Instagram, que é o nome igual, é vivendo.ominimalismo. E é onde eu estou mais, quase que diariamente ali, somente nos stories, também falando sobre minimalismo e compartilhando um pouco dessa minha vivência por lá. Vivendo.ominimalismo. É isso. Eu peço para você depois, Diane, me mandar os links tudo certinho, porque eu posto tanto no resumo do episódio, né, que a gente põe nos agregadores, tal, eu sempre ponho os links e também coloco no Instagram, eu sempre coloco os links lá. Me manda, porque às vezes a pessoa que tá ouvindo o podcast, normalmente ela tá dirigindo, ela tá lavando louça, ela tá treinando, tá puxando aquele supino bem na hora, e a gente fala, ela quer marcar e não dá. É bem assim. Eu sei bem como é, né? Então a gente facilita a vida dessas pessoas. Tá lá, é só depois que você ouvir, vai lá e clica no link, pum, tá lá. É muito mais prático. Mas é isso. Eu vou passar para o nosso encerramento, mas antes vamos passar os nossos canais de contato, que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @entendonadapodcast, e o Twitter, que é o @EntendoNPodcast, né? Porque o Entendo Nada tá lá parado, ninguém tá usando, mas eu não posso usar porque tá lá, então eu tive que inventar. Entendo N Podcast. Lembrando, também estamos em várias plataformas, estamos no Spotify, no iTunes, em vários agregadores, né? Tipo Google Podcasts, Podcast Addict, enfim, todos os agregadores é só procurar lá, Entendo Nada Podcast. E também estamos no YouTube. A gente disponibiliza o nosso áudio no YouTube, muita gente escuta pelo YouTube. Então também tem lá. E também tem os vídeos, né? As lives que nós fazemos. E o Flávio tem feito alguns vídeos para postar lá, né, Flávio? Você postou do Mamonas Assassinas, Flávio? Ou ainda não? Vou postar semana que vem, quarta-feira no ar. O vídeo já tá pronto, já tá editado. Eu enrolei para fazer edição, tava bem enrolado aqui no meu trabalho. Mas eu tirei um tempinho, consegui finalizar. Quarta-feira da semana que vem vai ser lançado esse vídeo. Eu vou colocar nas páginas do Instagram, do Facebook, e vou colocar também no canal do YouTube, porque a ideia é movimentar o canal do YouTube. Então esse vai ser um start, já teve o vídeo do Jardim Botânico, que foi mais um teste. Esse vai ser mais um vídeo com caráter oficial. Sabe-se lá o que isso signifique, mas eu achei bonito usar essa frase. Então na semana que vem ele estará no ar. O vídeo dos Mamonas Assassinas, 3 motivos que fazem os Mamonas Assassinas serem inesquecíveis na sociedade, no Brasil e no mundo. Muito bom, muito bom. Vamos encerrando, né? Vamos fechando aqui o nosso episódio de hoje. Eu adorei a entrevista, achei assim muito didática. A gente pode contar nosso plano secreto para ela, né, Flávio? Já tá terminando mesmo. Pode. Que a gente convida aqui as pessoas para falar do podcast, mas nada mais é do que a gente tá recebendo aula grátis aqui, né? Então a gente faz isso para não receber aula grátis. Essa é a tática. Porque é a nossa tática, né? De podcast. É um EAD isso aqui, um EAD. Fatalmente. Estamos no EAD sem vídeo, mas é o EAD. É isso. Obrigado. Foi de graça. Quebrou nosso galho aqui. Me enganaram direitinho, né? Enganamos. Mas de verdade, isso é de verdade mesmo. Quero agradecer pela sua atenção com o nosso humilde podcast, por dar essa entrevista sensacional, por ter atendido o nosso convite, porque a gente sente, assim, os episódios via de regra aqui são muito bons, a gente não tem o que reclamar.
Mas esse aqui ficou espetacular, ficou divertido, ficou leve, e eu acho que ele ficou com um tempero a mais justamente pelo seu bom humor. Porque esse tipo de tema, geralmente, às vezes a pessoa vem falar e se leva muito a sério. E você leva o tema a sério, mas ao mesmo tempo sabe que não precisa ser uma coisa engessada ou muito chata. Então eu quero agradecer muito por você dar um espacinho na sua agenda pra gente, por ter conversado. E o que você precisar, o que você quiser, eu Entendo Nada Podcast, eu e o Luiz estamos aqui de portas abertas. Eu que agradeço, nossa, muito obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre minimalismo, principalmente para desmistificar algumas coisas, sabe? Porque eu também já tive do outro lado, né, que como uma pessoa que queria seguir esse estilo de vida, mas não sabia por onde começar, não sabia o que era, o que não era, então se eu tinha que usar uma roupa específica. Então eu adoro falar sobre isso e né, tanto que eu tenho um canal lá, falo no Instagram para também ajudar outras pessoas para refletirem um pouco mais sobre a própria vida. Muito obrigada, eu adorei o convite. Sempre que precisarem também, estou por aqui, estou lá no YouTube, estou lá no Instagram. O que vocês precisarem, é só mandar um alô ali, um help, pode contar comigo. Boa, muito obrigado, valeu. E é isso, fechamos, Flávio. Fechamos, vamos fazer um encerramento minimalista. Vamos, fumos, valeu.